Fala galera, beleza? Hoje a gente vai analisar os gols de Vasco 3, Sport 1, jogo realizado em São Januário nesse último fim de semana. A gente já fez live aqui no canal analisando a partida, já analisamos o desempenho do time, algumas atuações individuais e agora a gente vai falar mais especificamente sobre os gols, fazer uma análise tática da partida e, obviamente, dos lances decisivos do jogo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e é vascaíno, já chega se inscrevendo aqui no canal e deixando o like também. E sem enrolar, já vamos analisar os 3 gols do Vasco, mas antes eu preciso contextualizar, porque nos últimos jogos o Vasco tem sido muito cobrado, e aí falo até pelas análises que eu tenho feito aqui no canal, por ter ou para ter uma pressão maior na bola. A gente viu contra o Melgar, por exemplo, o Vasco cedendo mais de 60 cruzamentos para dentro da área, cedendo muitas finalizações para o Corinthians. Até no início mesmo do jogo contra o Sport, o Vasco nos primeiros 20, 25 minutos, assistindo muitas trocas de passes da equipe do Sport. O Vasco é um time que tem dificuldade para pressionar a bola. Aliás, vem desde o Campeonato Carioca. O Carille chegou a dar uma coletiva depois da derrota para o Flamengo na Taça Guanabara, falando sobre postura do time, da necessidade de mudar a postura da equipe. E foi muito numa mudança de pressionar mais a bola, de competir mais, de combater mais. E, não curiosamente, o Vasco faz os 3 gols contra o Sport, pressionando a bola, acelerando. E qual é a importância disso? Quando você ataca com muito espaço, quando você demora muito para sair do seu campo defensivo, precisa trocar muitos passes para começar a atacar, chegar no campo ofensivo e construir a sua jogada, isso permite que o adversário volte para fazer a recomposição e se organize defensivamente. Então, quando um time precisa trocar muitos passes até chegar no campo de ataque, ele vai enfrentar normalmente uma defesa bem posicionada, ou pelo menos com praticamente todos os jogadores atrás da linha da bola. A grande vantagem de você pressionar a bola e acelerar é que você pega defesas mais abertas. E é isso que a gente vai ver aqui contra o Sport. Como eu falei, os primeiros 20, 25 minutos, o Vasco assistiu muitas trocas de passes da equipe do Sport. Quando o Vasco resolveu pressionar um pouco mais, e a gente já viu isso contra o Melgar, terceiro gol do Vasco saindo de uma pressão do Nuno e o Verratti fazendo o gol logo na sequência, quando o Vasco foi pressionar um pouquinho mais, não deu tanto espaço assim para a troca de passes do Sport, foi como saíram os 3 gols do Vasco. A gente vai ver aqui o primeiro gol do Vasco, que na verdade é uma bola parada, cruzamento do Piton, o Garré depois pega a sobra, volta de novo, Coutinho dá de cabeça e o Verratti faz o gol. Mas a falta em cima do Nuno, a origem é isso aqui, ó. O Sport tentando sair, uma interceptação do Piton pelo lado esquerdo, acelera a jogada, a bola ainda bate, volta, o Piton faz a ultrapassagem, tá impedimento, o Nuno ainda dá uma olhadinha aqui, né? Um pouco antes da jogada, o Nuno dá uma olhadinha, ó, vê que o Piton tá impedido e ele mesmo acelera, consegue ganhar essa bola na frente, não desiste da jogada e sofre a falta. E a partir daí, um Vasco que fazia um jogo muito morno, para não dizer frio, é quando esquenta um pouquinho mais, sai o gol na sequência da jogada e o Vasco cresce no jogo. E o segundo gol do Vasco, que a gente vai ver 10 minutos depois, nasce de um lance muito parecido. No primeiro lance teve a falta no Nuno, no segundo lance, ó, inversão de jogo do Sport, olha quem intercepta de novo. Piton, jogador que constantemente é criticado pela falta de combatividade sem a bola, mais uma vez, faz a interceptação da jogada, aí não é um desarme, né? O jogador não está com a posse, é uma interceptação, ele intercepta o passe antes de chegar no adversário, dá essa bola no Nuno, e aí vai vir mais uma vez a construção da dupla pelo lado esquerdo. O Nuno, a gente sempre fala aqui dele, falamos inclusive na análise quando ele foi contratado, um jogador sempre muito vertical, um jogador que busca o gol o tempo todo. Ele rola essa bola para o Piton, faz a ultrapassagem nas costas, e aí dessa vez não tem falta no Nuno, sai o cruzamento e sai o gol do Verratti, o 2-0 do Vasco, em 10 minutos, em 2 lances de pressão na bola. O Vasco voltou para o segundo tempo, eu já fiz essa análise aqui no canal, aliás, está lá no meu Instagram também um trecho mais curtinho, está no meu TikTok, depois procura lá, @blog do Garone, me segue lá nas outras redes sociais. O Vasco voltou para o segundo tempo, aceitando mais uma vez o jogo do Sport, aceitando a posse de bola do Sport, mas com uma característica diferente. Baixou um pouco mais as linhas de marcação para tentar jogar em contra-ataque. E aí foi quando o PH teve chance para marcar um golaço pelo lado direito, exatamente em transição. O Adson entrou bem no jogo, fazendo jogadas de velocidade pelo lado direito,
E o terceiro gol do Vasco sai numa jogada pelo lado esquerdo com o Ryan. O Nuno já tinha saído, era o lado onde o Vasco tinha construído os 2 primeiros gols. E olha quem aparece de novo, Piton. Aí dessa vez interceptando, na verdade, uma batida de lateral. Essa bola cai no Ryan, triscadinha do Ryan, bola no Payet. E aí legal, né? O Ryan estava atrás do Payet. E aí ele percebe a jogada, o Payet faz a leitura muito certa, bate para frente, Ryan ganha na velocidade, mais uma vez pelo corredor esquerdo de ataque do Vasco, em 2, 3 toques, um Vasco chegando no campo ofensivo e matando o jogo. Ou seja, a gente vê um Vasco que inicia seus jogos tentando ser um time de posse de bola, circulando essa bola com calma, com paciência, de um lado para o outro. Qual a dificuldade desse time? Como fica difícil de você infiltrar na defesa adversária, que faltam movimentações para esse time e você enfrenta uma defesa fechada com 10 jogadores atrás da linha da bola, o Vasco acaba se limitando a cruzamentos para dentro da área. Quando você consegue pressionar um pouco mais a bola, como o Vasco fez principalmente nos 2 primeiros gols, você consegue ganhar essa bola com o adversário mal posicionado defensivamente, porque ele está com uma postura ofensiva. Quando você recupera uma bola e contra-ataca, você não enfrenta 10 jogadores atrás da linha da bola. Você enfrenta 4, 5 jogadores, 6, às vezes 2, 3 jogadores. Essa é a importância do Vasco pressionar a bola. Muito mais do que só se defender, é também conseguir atacar com mais qualidade, atacar com mais liberdade. E ainda que os 2 primeiros gols tenham saído em cruzamentos para o Verratti, o segundo gol, principalmente, que não é uma bola parada, é uma bola rolando, coloca ele numa condição melhor para fazer esse gol, porque não está com a defesa toda congestionada, com a área congestionada. Então é importante que o Vasco pressione mais a bola por 2 motivos. Um, claro, defensivamente, para sofrer menos, como sofreu um pouco menos com o Sport, quando foi capaz de pressionar um pouco melhor, e para você conseguir atacar com mais qualidade e mais espaço, como foi que o Vasco fez nos 3 gols da vitória sobre o Sport. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve por aqui. Saudações e até a próxima.